TV Proagir apresenta Programa É Demais com Lailton Mendes. Vamos que vamos ver. Vamos que vamos ver. TV Proagir. Olá, é um prazer imenso estarmos aqui no escritório do Chiclete com Banana. TV Proagir com o programa É Demais com Lailton Mendes. Contando com a presença do amigo Wilson e do seu irmão Vadil, tecladista e compositor do Chiclete com Banana. Prazer, Lailton. É muito bom receber você aqui. Fico muito feliz. A casa é sua. Wilson, nós nos conhecemos, né, há muitos anos. Você lembra disso? Não me coloque na velhice. É mesmo. Me perdoe. Mas é isso aí. Veja só. O Chiclete com Banana, quando começou, eu me lembro como hoje, eu conheci muito antes o Wilson com... Trás-os-Montes a partir de 1980. Foi justamente por esse período que eu lhe conheci. Isso. Certo. Aí, o que é que acontece? Naquele período, nós que trabalhávamos com som, tínhamos uma dificuldade terrível. E surge o Wilson provocando inovações, colocando no trio elétrico, caixas de som e a banda Chiclete para tocar no Trás-os-Montes. É o seguinte, a gente tem que trabalhar e nunca existe uma reta para esse trabalho. Aliás, para nenhum trabalho. Existe sim você pensar e você tentar agir diferente ou parecido. Por quê? Porque eu nunca tinha subido no trio elétrico. Os trio elétricos de Delta, etc., eu nunca vi. Então não tinha comparativo do que ia acontecer, do que deixou de acontecer. Um detalhe, eu nunca gostei de carnaval. Então eu nunca ia para a rua. Não sabia o que acontecia. Fui convidado porque eu já estava fazendo um trabalho de sonorização fora do carnaval e durante o carnaval nos clubes. Correto? Eu já fazia sonorização nos clubes, Bahia de Tênis, Associação Atlética da Bahia, etc., e fazer esse som dos carnavais. Aí surgiu essa oportunidade, eu fui fazer no trio elétrico. Com determinada dificuldade, por quê? Porque era tudo muito caro, então aí o investimento ficava complicado, eu tinha que estar cortando as coisas para poder fazer, não foi assim, tenho dinheiro, vou fazer tudo. Não era assim. Você tinha que pensar no que era possível fazer. Mas você tinha que pensar. Verdade? Então foi o que eu fiz. Coloquei os amplificadores que eu já conhecia, coloquei as caixas que eu mais achava conveniente. Nunca fiz um trio elétrico com a intenção de dizer vai ser o melhor. Não, mas foi. Na sonorização ele foi o melhor. E explodiu a Bahia. Graças a Deus. Apesar de tantos anos atrás. Mas continuo com essa recordação. Né? E o grande problema naquela época era que todos os João da Propago, que você conheceu, Osmar Macedo, do trio elétrico do Dr. Amar, Orlando Tapajós, todos foram contra mim, dizendo que eu não ia conseguir. E o pessoal do Trás-os-Montes, e junto com a banda Chiclete com Banana, que na época era a banda Esporte, conclusão, não, vamos fazer. Então, vamos fazer. Só que aquele problema eu fiquei pirado. Por que fazer? Muito bem, quando eu cheguei a ligar o som no trio, foi onde eu verifiquei que não se trabalhava com gerador em show, era só energia elétrica. Verifiquei que o gerador não tinha estabilizador de energia. E esse foi o grande problema e eu tive que ser corajoso para enfrentar. Senão eu podia derrubar tudo num dia só. Então, trabalhei.
segurava a tensão no botão. Correto? Segurava a tensão no botão, coisa que as pessoas podiam não acreditar que pudesse ter alguém fazendo isso. E eu segurei durante 3 anos a tensão no botão. Depois chegou um regulador e etc. O regulador era fraco, variava, não sei o que, essas coisas, e a gente ficava só metendo a chave fina, menos quantidade. Mas depois, hoje, você bota o gerador, é melhor do que a energia na rua. Melhor do que energia. É mais seguro, né? Certo? Então essa história do ano de 1980 é essa. Né? Depois viu mais quantos anos veio, né? Sempre a gente, graças a Deus, ganhando todos os prêmios possíveis de sonorização de trio elétrico no carnaval. Todos. Ninguém ganhou nada. A não ser quando a revista exclusiva me colocou meu nome para premiar o melhor trio elétrico. Então eu não podia dar um presente a mim mesmo. Wilson, veja só, na época, me lembro como hoje também, que nós nos encontrávamos lá em Valmida Pindorama, existia um falante que chamava-se o NPA-15, né? E este falante era um alto-falante da Novik. Na época, eu fui persuadido por Valmir e tantos outros a trocar de falante, porque tinha um falante melhor, que era o da Snake, e esse Snake tinha uma resposta melhor no grave, que também era uma bobina de maior, né? Você lembra, né? De 3 polegadas, aí? Maior potência. Maior potência. Mas na Usei época... muito ele. Usou. Mas só que na época, eu disse, vou mudando de carro, que zorra é essa? A gente está comprando essas coisas, comprando, mas o chiclete usa tudo NPA-15, que eu conversei com isso, e me disse que usa NPA-15, porque Mas eu usava. E aí? Usava. Mudei para o Snake. Certo. Mas na época que você Mas eu usava usava. no NPA-15, os outros estavam usando Snake, e você ganhou com o melhor trio. Não, olha, o problema sério que consta na vida das pessoas é viajar, no que eu disse aqui, já antes, as pessoas não têm que ouvir o que está acontecendo, você tem que criar, você tem que fazer. Então eu tinha na minha frente muitos donos de empresas de som que queria que eu usasse o produto dele. Vinha curtindo coisas. Eu pegava os alto-falantes, as cornetas, etc., e testava. Eu não gostava e dizia a ele por que eu não gostava. Aí ele, eu não estou falando para ninguém, quem não está gostando sou eu, se vire. Porque se ele fosse vender, se eu dissesse que não gostava, ele não ia vender. Certo? E eu dizendo o porquê. Para você ter ideia, desde 96 até 2014, de 96 a 2014, são quantos anos? 18 anos. Na verdade, eu usei a mesma caixa de som dos trios elétricos. Por quê? Porque tinha muitas outras caixas. E graças a Deus eu podia comprar. Mas eu queria aquele som, aquele plano, aquela coisa que você escuta e gosta. Então, cada ano que passava, eu exigia mais das caixas de som. Colocava outro falante, reforçava a carcaça, mudava o amplificador, etc. Mas a caixa era a mesma. Certo? E você sempre aquela caixa, e a gente fazendo um trabalho que, pelo menos eu tenho certeza disso, muito elogiado por todo mundo. Pois, sem dúvida alguma. Todo mundo dizia, eu não ouvia porque eu estava em cima do trio, o chiclete aparecia na barra, estava ouvindo Cristo. E eu não ouvia, mas todo mundo fala. Não é verdade? É verdade, e tem uma história que é assim, ó. O trio... Tinha 3 trios na frente, quando você entrava na barra, acabava todo mundo. O povo corria em Feira de Santana, me lembro como hoje, no Micareta também, que eu tive presente, né? Aí quando surgiu o trio Chiclete, rapaz, Chiclete, quando apontou que vira um chiclete, nem ouviu o som direito, mas tem o nome lá, Chiclete. Os trios ficaram tudo vazio. Correu todo mundo para ver o Chiclete. Eu me aproximei para ver, aí o que é que acontece? O áudio não tava essa coisa toda chegando assim, sabe? Empurrando com aquela pressão sonora. Mas o pessoal estava lá, no grito de guerra. Que é um detalhe importante, você acabou de falar aí. Meus trios nunca tiveram pressão sonora. Meu bombo, meu contrabaixo, sempre foram abaixo do nível.
Eu tinha preocupação com os instrumentos em geral. Você não via o trio elétrico de lá e... Não, nada disso, é uma preocupação que eu não tinha. Eu não tinha com isso. Eu tinha preocupação de ouvir um chocalho. Eu tinha uma preocupação de ver um cimbal e a voz na história. Correto? Correto. Então, essa era a minha preocupação. O bombo, quantas vezes e quantas músicas que Mixer nunca faz? Mixer nunca faz. Eu aumentava o bombo e tirava o bombo. Quantas? Muitas. Dependia da música. Se você criava a emoção do bombo, se precisava. Se você não precisava, você tirava. Então, era toda essa história. Então, eu, por exemplo, até 2014, onde todos os trios já não usavam mais tweeters. Eu usei até o Rex na última instância. Por quê? Você pega todos os trios elétricos de hoje, eles só usam 3 vias. Você pega o trio elétrico na frente, no fundo, 3 vias. No Rex, o último usava 7 vias na frente e 5 na lateral. Para quê? Para eu dosar os instrumentos como eu queria. Eu queria atingir todos, eu queria que você passasse no lado do trio, ouvisse o som do trio o tempo todo igual. Eu não queria que você chegasse do lado do trio recebendo porrada que você não pudesse ouvir. Se você botasse o dedo no ouvido do lado do chiclete, eu estava olhando para baixo aqui, botou o dedo no ouvido. Ele disse para olhar por que ele botou o dedo no ouvido. O que é que está acontecendo ali? O cara, o Fulião, era meu espelho. Então era um trabalho que era feito diferente. Enquanto você vê muitos técnicos de som, não estou falando mal, mas estou abrindo os olhos, técnicos vão chegar na mesa e falar, pra aí, ô, tem aí a cerveja? Não, eu trabalhava o tempo todo, você sabe disso. Eu não brincava. Então, essa era a história do chiclete. E hoje você passa, como eu estava falando, todos os trios, observe, parece uma coisa simples, mas não é. Bota o ouvido para funcionar, vê se você escuta algum cimbal de bateria. Não ouve não. Você sabe por que não ouve? Porque é só uma corneta para responder uma frequência com cimbal de bateria, voz, a caixa, mais as coisas que brilham. Ela entope. Ela entope e não sai. Mas os vendedores de cornetas, não, aqui responde a isso e aquilo. Até 16 mil responde tudo. Mentira! Dentro da minha experiência também com o som, Wilson, interessante que eu observei o seguinte, que os PAs convencionais, como chamavam, né? Que a gente tinha nossas caixas cornetadas, que foram projetadas aqui pelo saudoso Carlos Corrêa, e aí, as caixas canhão, aí botava na frente e empurrava o grave. Realmente, naquela época, não utilizávamos os alto-falantes de 18 polegadas, eram os alto-falantes de 15 que tínhamos a resposta do grave, né? E não tínhamos o subgrave. Aí o que é que acontece? Quando foi inserido o subgrave, começou a sofrer essas mudanças, aí que veio a necessidade, segundo eles, impondo a necessidade das 3 vias, colocando o drive de titânio, a economia que era feita por nós em utilizar um falante que respondia 2 frequências. Então, com isso, economizávamos, era menos um amplificador para o agudo e menos o agudo, entendeu? Mas E não funcionava. E não funcionava, né? Aí fizeram, então, eu mesmo, por exemplo, troquei o sistema, porque a gente é influenciado por Não esse pessoal. funcionava, mas é isso que eu digo a você. O lance é que o povo todo era influenciado. Eu não. Eu não acreditava que eu tinha de 14 anos na mesma caixa. No entanto, eu tinha o grave que eu queria. Sabe? Minha lateral era o quê? A escorregaderia. Mas quando eu abria que eu queria tremer a casa do cara, eu tremia tudo. Tremia tudo. Agora uma coisa importante que eu também,
tive aqui naquela semana de áudio, eu encontrei com o Renato, o da Dígico, Renato Carneiro, né? O representante, que é técnico de Bruno Marrone. No dia que ele estava fazendo o som lá em Pirá, cara, eu olhei, assim, fiquei ouvindo o som, cara, fiz amizade com ele e tudo mais. Rapaz, eu ouvi um som como se estivesse ouvindo um home theater. Que qualidade, que som, Bruno Marrone. Mas a crítica estava rolando de algumas pessoas falando mal, dizendo que som, que não sei o quê. Porque quando estava tocando antes uma banda e quando foi o som deles, o som, o cara trabalhou com o som pianinho, nada de pressão de bumbo, nada. O som, você precisava ver como estava. O povo que estava afastado do palco, todos se aproximaram do palco e foi assistir o show. E ele disse, rapaz, estamos fazendo o show para quem quer assistir o show. Agora o cara tá 200, 300 metros distante do palco na barraca tomando cachaça e quer ouvir lá o show. Aí o que é que acontece? A estratégia do pessoal do Sul é essa. Eles não trabalham como nós, baianos que Casos querem e casos. pressão de som. Casos só. Não é baiano, porque eu nunca trabalhei com pressão de som. Não, você não, é isso que você disse. Aí agora você confirmou Não. a importância, né? Eu tinha um equilíbrio, O equilíbrio. certo? Aí eu fiz um som que para mim foi maravilhoso. É como eu dizia sempre, escrevi meu W depois de tantos anos de novo, que foi o show do DVD Flutuar. Flutuar. Ali eu fiz um som que foi alguma coisa que, para você ter ideia desse show do Flutuar, ele saiu 16 páginas na backstage. E depois eu fui a São Paulo fazer uma palestra como foi esse som. O que é que aconteceu no som? Você foi no Parque de Exposição, onde tem o Festival de Verão, correto? Só que, se você estivesse na frente do palco, você ia escutar o mesmo som que se você estivesse no camarote. Você ia escutar o mesmo som que se você estivesse atrás da mesa de som. Você ia escutar em qualquer área do palco o mesmo som, perto da caixa ou longe da caixa. Eu fiz uma distribuição que foi fantástica. Tá? Foi um show assim que para mim eu saí, depois de 4 horas de show, saí da minha lição assim, pirado, e João Américo, que era o som, era dele, ficou assim. O resultado desse som também deu o quê? Teve o Festival de Verão que João Américo ia fazer o som. Aí ele me ligou e fez, Wilson, eu posso usar o esquema que você usou no DVD? Não pode, você não sabe tudo que eu fiz? Não, sei, mas posso usar e pode. Mas ele foi dar o preço do show para o cara do Festival de Verão. Não sei o quê. Por quê? Na época eu usei 144 caixas espalhadas estrategicamente na área. Correto? E daí? Mas você sabe onde é que está o problema? É que eu estava com o Chiclete com Banana e de repente nós queríamos fazer um trabalho bonito. E de repente eu bolei esse trabalho, chamei ele para conversar, eu quero assim, 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 assim. Correto? Foi 8 dias para montar o som. 8 dias para montar. Um momento, eu posso? Pode. Falar? Eu estive na semana de áudio e conheci um sistema que é um soft, que eu tive no show de Roger Alter, na Fonte Nova. Rapaz, eu fiquei encantado com o som. Você foi a esse show? Não. Não. Rapaz, que coisa é aquela? Parecia que eu estava com o som baixo, mas porém as caixas espalhadas em todo o estádio. Você ouvia, parecia que você, sabe, aquele som, eu não digo, não era quadrasônico, era mais do que quadrasônico, um negócio fantástico. E
a gente Inclusive, conversava, lá a na gente semana conversava. do áudio E teve eu- isso. Teve. É isso que eu quero Eu fui retratar. lá assistir a exposição deles. Pronto. Aí eu peguei, conversei com, não me lembro o nome dele, eu disse, rapaz, eu vi esse sistema no show de Roger Alter. Aí ele chegou e orgulhosamente disse, né, fomos nós que fornecemos o soft, né, aquela coisa toda. Pronto. Então é o seguinte, eu lhe faço essa pergunta aqui agora. Então, você encontrou esse conhecimento e colocou em prática, foi justamente tomando por base todo esse princípio que teve? Não, foi você, Só a minha cabeça. só sua cabeça. Ninguém se meteu em nada. Foi mesmo, rapaz. Quer dizer, então, porque o esquema... Só é você ter vontade de querer fazer as coisas, pesquisar e fazer. Certo. Tem nada a ver. Porque o isso, por exemplo... Na época, inclusive, teve um problema porque o palco aqui, espetacular, e me perguntaram, onde ele vai botar o PA do som? Eu olhei para a pessoa e fiz, não se preocupe não, siga seu palco. Não tinha PA. E para corrigir no caso, por exemplo, você espalhou caixas, óbvio, né? Com essa espalhação dessas caixas, Tinha que ser calculado calculado quantos decibéis 10. saía dessa caixa para essa, dessa caixa para essa, dessa caixa para essa, depois calcular os delay os para delay juntar para tudo. alinhar. Era isso que justamente que eu queria dizer. Como é para não ter o retardamento e não, Não ficar tinha aquele som nada. embolando. Não. Aí você fez tudo. Então cada caixa dessa tinha uma E tinha torre um de detalhe, retardamento. se você delay. pegava a caixa de som, que sempre era um fly em cada lugar, e eu tinha esse problema lá, porque eu cheguei para as pessoas, eu quero essa caixa, me posicionava e dizia, eu quero essa caixa aqui. Aí o cara montava o tripé para poder botar a caixa dentro do tripé, do andaime. Eu chegava no outro dia, eu dizia que a caixa ia ficar aqui, mas a caixa estava assim. Aí eu chamava o cara e eu disse que tá olhando, tá assim, desce tudo e conserte. Não era aquilo que eu queria. Então eu derrubava tudo e eu subia de novo. Tá? Eu não tinha essa comigo não. Quantos e quantos PAs na minha vida eu trabalhando e chegava no local do show, o cara botava o som lá que ele queria, para mim não me interessava. Eu só me interessava quando eu pegava o microfone para poder falar. E que eu falava, desce aquele PA tudo, que aquela caixa lá de cima está rachando. Desce. Quantas? Porra, desce aquela caixa lá de cima, está rachando. Desce para consertar. Eu não quero isso aqui não. Bom, Por isso eu chegava às 11 horas da manhã, às vezes 5 horas da tarde eu estava indo para o hotel, depois que eu deixava pronto. E aí sempre o contratante olhava para a minha cara e dizia, e aí Wilson, tudo perfeito? Eles quando terminar o show eu lhe digo. Era minhas palavras. O bacana de tudo isso, que na realidade sempre foi assim. Onde estava o chiclete, não havia reclamação de som, de coisa não, era sempre, né? E o Wilson, vamos ver aqui, ó, de braço cruzado, desencruza o braço. Ouvindo a história. Ouvindo a história, né? Aí eu, Porque ele não sabe que ele muita não coisa. sabe, é porque a gente está batendo um papo aqui falando de som, né? Então a área dele é mais musical, não é isso? Na verdade, esse lance de som é uma coisa super interessante, né? E eu posso dizer que nós do Chiclete com Banana que estávamos no palco, podemos dizer que tivemos muita sorte, porque a primeira coisa é a seguinte, a confiança que nós tínhamos no operador de som que estava lá na frente, a gente não se preocupava com o que estava acontecendo na frente. Então, se a gente tinha um som de retorno bom, que satisfizesse a gente estava despreocupado de tocar por causa, porque sabia que o Wilson estava fazendo um bom som lá através dos PA e das caixas externas. Então, para a gente, isso já era um conforto muito grande. Às vezes, uma banda está tocando e fica na dúvida do que está saindo lá na frente. Como o Wilson bem falou aí há poucos minutos, existem realmente muitos operadores de som um pouco preguiçosos, que não dão muita atenção, eles não viajam na linguagem da música como o músico que está no palco.
E o Wilson Que é a viajava. maioria. E, Que é a maioria. e o Wilson viajava nessa história. Então, para a gente sempre foi muito confortável, né? Ter como o Wilson operando o som de Chiclete com Banana, que sempre pensava em fazer o melhor, pensava em fazer, sempre se preocupava muito que o som saísse extremamente perfeito. E isso era super tranquilo para a banda. É isso aí, mas vamos aproveitar. Mas tinha essa uma coisa muito oportunidade. interessante nisso tudo também, né? Que era uma coisa diferenciada no Chiclete com Banana Banda. O que era? Todos se esforçavam para fazer um grande trabalho. O que é que acontecia? Tinha o balanço do chiclete, a parte rítmica do chiclete, que era fenomenal. Então eu tinha que estar ligado naquele trabalho, de Valtinho, de Dene, de Rei na bateria, hoje Xanon, mas Vadinho, eu tinha que estar sabendo a hora que Vadinho ia tocar, porque na hora que Vadinho tocar, não, ele estava tocando, mas na hora que Vadinho ia solar a música, e para poder fazer a harmonia da banda. Essa preocupação mesmo. Era o outro na guitarra, ia solar, deixava. Era Johnny na guitarra, era Missinho, tudo ia fazer a mesma coisa. Tá? Então tudo na hora. Entrava no nível da voz, que era o nível mais alto. Mas a voz não estava existindo naquele momento, tinha que aparecer alguma coisa cobrindo, que era quem estava solando. Correto? Então os solos apareciam bem. Não eram os solos que você vê hoje em dia, que o cara estava solando. Uma vez eu cheguei num show que estava o cara acontecendo, meu amigo, deixa eu falar o nome. Aí eu cheguei no show assim, eu olhei e disse, vem cá, bicho. O cara solando na poça e nem ouvia nada. Aí eu brinquei com ele assim, porra, tira a guitarra do bolso do cara, bicho. Entendeu? Tem uns guitarristas, uns artistas aí que conversam muito comigo. Porra, você, meu irmão, deixou saudade, como Durval mesmo, pô, tem uma declaração do Durval que é impressionante. E ele faz uma declaração ao vivo, não sei se está aqui, não está. Vou deixar para lá. Mas está em casa. Eu ainda vou morrer, antes de eu morrer, você vai operar um trio elétrico meu. Eu dei risada para ele. Isso é muito bom. É aquela história do passado, que hoje eu vivo de história. É? Bom, mas a história é importante, a gente, Não, né? claro. Se você não tiver história, para que você viveu? Para quem viveu, né? E principalmente a gente também é na história que a gente encontra raízes para a gente, né? Também germinar os frutos de hoje, né? Sim, As sementes claro. de hoje, né? Não, eu entrava no show, como entrei diversas vezes, com show de diversos artistas, diversos, não conta número. E eu entrava no show e estava tocando um artista, com o mesmo som, com tudo, etc, etc. Como aconteceu N vezes aqui no Festival de Verão. N vezes. Eu estava tocando as bandas, coisa e tal. Vou até contar uma coisa interessante. Lá atrás, eu estava no show do Festival de Verão e entrou Calcinha Preta tocando. E de repente o som não estava bom. Mas não estou nem aí. Chamou o técnico de Zezé de Camargo, são meu amigo, e Wilson, que som ruim danado é isso? Calado. Ele foi operar Zezé logo depois. Tá? E fez também o som ruim. A voz de Zezé, que é o mais importante, não chegava na house mix. Ele saiu nervoso da mesa. Saiu nervoso. E eu fui trabalhar na mesma mesa, só que era naquela época a mesa analógica. Então você ficava marcando os botões para poder fazer o seu trabalho. Não era digital que você bota o plug e funciona. Certo? Apesar de eu nunca gostei na minha vida de som digital. E provo. E provo. Isso é uma discussão que nada digital para o som não é o som.
o digital engana o som. O analógico, ele é o som real. Vou fazer um parênteses para dizer para você o seguinte: quer fazer um teste? Pegue um violão, grave no sistema de rolo, como é o antigo, e tocando o violão, depois você escuta o violão. E você estava tocando na mesma caixa de som. Tem que fazer o teste assim. Você vai ouvir o som bem mais próximo do real. Quando você pega o digital e grava, eles são um som aparentemente bonito para enganar a galera, mas o som não é o meu. Meu som na minha vida, o trio elétrico nosso, todo sempre foi analógico. Até o Rex. Eu tinha uma mesa digital espetacular, bonita, tudo digital. Mas a saída dela era analógica. Por isso eu comprei. Certo? Então provocava essa diferenciação. Certo? Muito diferente de tudo. Você hoje procura um sistema de reverb. Onde você vai achar um sistema de reverb do que existia antigamente? Não tem mais. Que eu usava muito. Não tem mais. Hoje tem um troço preso, um troço sem graça. Você vê, isso é que eu fazia. Hoje você não tem mais isso. Não tem mais recurso para fazer. E essa é a grande diferença do som. Que era sempre para diminuir. Né? Então, é isso que eu digo sempre. O analógico e o digital. O digital veio para facilitar os donos de empresa de som. Porque você pode pegar uma plug, botar, funcionar, a mesa sai toda regulada para a banda que já tocou, que regulou antes. Mas som, você tem que brigar. Eu brigava com as digitais para tentar achar o som analógico nela. Brigava muito. O som é uma coisa muito bonita, mas é muito pessoal. Eu sempre disse, na minha vida, que o som, quando é bom, você tem 70% de aprovação. 100% você nunca tem. Correto? Se você tem 70%, você é um herói. Não precisa discutir, ninguém é 100%. Ninguém é 100%. Nós somos... Você disse que ouviu o som de Bruno Marrone, que estava assim, espetacular. Mas você viu que outros lá embaixo não gostou. Não gostou. É uma coisa muito singular. É que se queixando, né? Mas aí é que está. Porque... Mas é sempre assim. Sempre assim. É sempre assim. Mas, desencruza o braço, homem. Eu quero ouvir você também, porque você quando dava os acordes lá, que sabia que era do Chiclete... Só interessava os acordes se o som tivesse saído bom. E o responsável sempre foi ele, graças a verdade. Deus, fez muito bem, né? Durante toda essa trajetória do Chiclete. As timbragens que eu sempre usei foram timbragens realmente especiais. Como é a questão do som, mais ou menos. Cada pessoa tem uma visão, uma audição, um gosto diferente sobre o som. E os timbres também do teclado, eles são assim, né? Depende muito do que você está querendo passar para a pessoa. Mas, e aí alguns timbres, alguns acordes baseados nos timbres, eles ficaram marcantes, né? Estão marcantes até hoje aí, que tem muitos tecladistas que procuram aquela timbragem e não encontram. E eu não fiz nada na timbragem não, ela já estava lá no teclado, só fiz... Porque você pega um teclado hoje, ele tem 44 mil sons, você tem que ter paciência. Isso que no patão de sua conversa tem uma coisa interessante. Tem muito tecladista que chega lá dentro e... A música está harmonia. No som ela não aparece. Ela só faz embolar tudo. Ela complica. Para soltar o som dele é difícil. As pessoas não conseguem. Se bota aquele troço ali, suja tudo. Não. O melhor para fazer um som é todos os músicos se unirem e pensarem no beabá. Aí você junta tudo e arma. Aí vem tudo. Maravilhoso. É você pegar um contrabaixista para mostrar que sabe tocar,
Você não ouve nada. Você ouve um barulho rondando. Você não ouve a nota dele. Isso é o som. Entendeu? Na época mesmo, Lelo, quando chegou para tocar com a gente, ele veio cheio de moral. Ele me chama a atenção disso o tempo todo. Aí eu conversei com ele, disse, não é assim. Toque mais beabá, que seu instrumento vai aparecer melhor. Se você vê, não aparece. No som não aparece, ele vem em bolo. E se você separa, é isso que era o chiclete. E ele aprendeu, viu e fala disso toda hora. Mas me fala o seguinte agora, Chiclete com Banana está aí, Firme e forte. firme, forte. Correndo E esse Brasis Brasil maravilhoso, que é enorme esse país. É um país continental e o Wilson, que já não só fica nos orientando assim por trás dos bastidores, né? Inclusive o nosso mixer hoje foi pupilo de Wilson, né? Tem toda a noção de como o Wilson tentava trabalhar, ou como Wilson trabalhava e ele tenta trabalhar hoje, mas o Wilson que deu régua e compasso para ele, né? Se chama Boy, está trabalhando com a gente e vamos aí. A gente não teve, nessa segunda fase do Chiclete com Banana, não tivemos a sorte de o Wilson estar disposto para viajar com a gente. E aí estamos com o Boy aí no porque está o Wilson, dando conta do recado. Porque o Wilson, né, pelo que eu saiba, há muito tempo, né, ele está envolvido com o agro, né, com fazendas. Também. Também, né? Você gosta muito de fazenda. Sua fazenda é muito bacana. Eu tive É uma vida que eu investi lá dentro e hoje eu me dedico lá. Né? Mas Tentando afinar. tão pertinho Tentando também, né, afinar aqui na- os do boi. Vendo se o grilo cantou mais alto ou desafinado. Fazendo essa orquestra na fazenda, ele fica lá gerenciando em casa com os botões na mesa, querendo regular o som do grilo, do sapo, do boi, né? Fica lá. Ô, Adil, É por aí. e me conte aí sobre as novidades, porque essa pandemia atrapalhou muito, tá todo mundo e tal, mas já voltou, tá todo mundo nativa, trabalhando e tal. E o Chiclete, quais são as novidades que você tem aí na parte musical? Olha, realmente a pandemia atrapalhou muito, não só a parte de música, de entretenimento, atrapalhou muitos segmentos, mas a arte e o entretenimento foi um dos mais prejudicados, porque nós somos causadores de aglomeração. Então nós fomos o primeiro a parar e o último a voltar a trabalhar. Mas agora está se voltando as coisas, já estamos correndo o Brasil todo por aí fazendo shows, os carnavais fora de época voltando todos, né, gradativamente. E percebemos que o público está com a sede de festa muito grande. Eu acredito que o carnaval esse ano vai ser um carnaval muito bom, bombado realmente. Nós devemos sair com um bloco voa-voa, devemos sair para a Pipoca em outros dias. E vamos, como estão fazendo todos os artistas, Durval, Ivete, vamos nos dedicar 2, 3 dias aqui, os outros dias nós vamos viajar, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, e fazer shows por aí, porque a música da Bahia e o Carnaval da Bahia criou vertentes em outros estados. E aí nós vamos fazer isso também, mas o que mais anima a gente é notar de que o público está muito... ficou carente com essa pandemia, ficou carente da alegria, da festa, etc. E tal, e eles estão voltando ativamente com muita força. Bom, agora algo interessante também, que no momento eu estou ouvindo aí várias pessoas da música falando a respeito de mudança do circuito do carnaval, certo? Vocês que fazem parte, né, desde os anos 80 e tudo, é um negócio muito, né, que cada um tem sua opinião.
Eu gostaria de ouvir se você... Olha, o carnaval, nós temos que entender primeiro o carnaval da seguinte maneira. O carnaval da Bahia não foi uma coisa pré-fabricada. O carnaval da Bahia ele veio crescendo e veio tomando forma desde o início dele por iniciativa própria da população. O que significa que é a maior festa popular do planeta. Por que ela é a maior festa popular do planeta? Porque foi o próprio povo que fez a festa. Então, ela começou ali na Avenida 7 e tal, ela já teve várias mudanças. Às vezes ela ia por um lado, voltava para o outro, depois se inverteu e tal. Mas isso tudo a população foi mudando. Há muitos anos, a Praça da Sé era o grande centro do carnaval, depois a Praça Municipal, depois o Campo Grande, mas não foi nenhum coordenador do carnaval, não foi nenhum prefeito que foi mudando, foi o povo que foi. Aí tinha a avenida, depois o povo foi escolhendo a Barra. Você vê como é que surgiu o Carnaval da Barra? Surgiu o Carnaval da Barra porque nos dias que antecedia ao carnaval, a população ia para a Barra, ficava nos bares, aí começou a ter os ensaios de trios elétricos, Trás-os-Montes apresentando o seu trio, depois a banda ela veio apresentar o trio, depois o Camaleão veio apresentar o trio, e aí foi crescendo, quando de repente passa a existir o Carnaval da Barra. E esse Carnaval da Barra foi para Ondina e etc e tal. Hoje se cogita, por uma ordem de decreto, vamos dizer assim, se cogita a ir para a Boca do Rio. É perigoso, certo? Nós não temos a certeza que dará certo porque não foi uma coisa espontânea da população. O povo pode ir, pode assistir, mas a certeza de que vai dar certo é só quando o povo faz, porque aí está a própria vontade do povo. Em contrapartido, nota-se que cada vez mais, pelo aumento da população, os locais do carnaval estão ficando apertados cada vez mais. Para a gente desfilar ali na Avenida 7, por exemplo, com o Camaleão, anos foram muito difíceis. Nós fomos quase que obrigados pelo espaço a descer para a Barra. E hoje a Barra já está apertada. Mas eu acho que isso é uma questão que, de opinião, eu preferia que fosse escolhido pelo povo, né? Isso fosse determinado pelo povo, mas chega um determinado momento que vai ser necessário tomar uma atitude por causa da questão de espaço, né? Então, eu acho que a certeza de dar certo na Boca do Rio nós não temos. E o Wilson, Ok. sua opinião? Bom, eu acho que ele falou tudo certo. Agora, o que eu acho é que a Boca do Rio tem uma coisa importante a ser pensado que o povo talvez não perceba. É um lugar que falta emoção. O que é faltar emoção? Você vai pela Barra, você tem um mar que não tem emoção, mas você tem o público aqui do prédio que tem emoção. E na Boca do Rio não tem o prédio para ter emoção. É somente o trio elétrico. Então vamos para a paralela. É a mesma coisa. Mas o que eles propõem na mudança do Boca do Rio é fazer uma estrutura muito grande, de fazer os camarotes que existem na Barra, por exemplo, passariam todos para lá, com aquela estrutura grande. Na hora que você passa pela porta do Nana Banana ou pelo... Mas tem os prédios. Ele passava ali Estou falando dos quando você prédios. chega na Ondina. Os prédios são muito diferentes. Você fazer os camarotes grandes, tudo aqui camarote, não serve. Mas hoje os prédios estão limitados. Eu vejo assim. Mas hoje os prédios estão limitados às janelas. Sim. Porque embaixo do prédio são feitos camarotes. Mas não sei, aquilo me chama a atenção, como por exemplo, a Avenida 7 não tem camarote e sempre teve os prédios. Então eu vejo dessa maneira. Agora, a Avenida 7 virou pertucho? Virou. Mas tem aquela coisa antiga ali. É o que eu vejo, os prédios. Não é o camarote. O camarote é um negócio que é fabricado, pré-fabricado e não tem... Não sei, eu sinto uma coisa estranha. Eu não sei. Porque senão faz na paralela e bota os camarotes. Por que Boca do Rio? Não vai estar faltando espaço? Vai para o paralelo. Eu mesmo tenho uma opinião bem diferente de todas que eu já ouvi. Pode até provocar uma polêmica, mas eu acho que o carnaval da Bahia
fala-se Estado, né? Deveria ser rebuscado de uma forma muito mais importante, porque o Carnaval de Salvador, por interesse na época, né, da indústria do axé, acabou os carnavais do interior da Bahia. Porque os prefeitos foram induzidos pelos empresários e produtores da época do carnaval e que queria Salvador, vitrine, trio elétrico no interior. Para levar chiclete tinha que levar no micareta e não no carnaval, não podia. Então todos os bons trios elétricos estavam em Mas Salvador. isso foi sempre assim, não foi axé. Não, né? Todos os carnavais, todos os trios, Tapajós era o rei do interior. No interior. No entanto, o carnaval estava em Salvador. É. Aí o que é que acontece? Todo o interior acabou o carnaval porque tinha que fazer micareta para levar as atrações de Salvador. Sim, claro. Era esse o Aconteceu problema. isso. O problema foi esse. Então, acabou Sempre com a história. foi essa a história. Quando começou essa coisa da indústria. Porque não tem o carnaval no interior, você quer dizer isso? Porque Não, o carnaval é só tinha. em Salvador. Porque tinha sempre, por exemplo, minha cidade, e em várias cidades da Chapada Diamantina, tudo fazia carnaval. Tinha, mas Serrinha, não tinha tudo. as grandes atrações. Quando, Correto? antigamente não tinha. Tinha aqueles trios elétricos. E na hoje época- também não tem. Na época, e na época quando tinha os interior, como tinha aqui São Felipe Trio, os trios bons eram do interior. Aí E chega todos de amor, tocavam em Salvador? Tocavam em Salvador. Aí os blocos de Salvador começaram a contratar os trios do interior e as bandas do interior. Olha, veja só, Norberto da banda Arturbo, banda extra de Mairi, a maioria das bandas que se destacavam na época eram contratadas pelos blocos daqui. Aí depois os blocos daqui se organizaram e começaram a fazer o quê? A não contratar mais banda porque criaram suas próprias bandas. Aí, além de criar, antigamente um trio elétrico, quando era para tocar no interior, contratava o Valnei Joss para tocar lá, o Valnei Joss tocava, levava a banda. O trio Estrelados levava a banda, tocava 4 dias de micareta com uma banda só no trio. Era assim. Aí o que é que acontece? O preço ficava fininho. Eu levava o Tapajós tocava lá com a banda do Tapajós, os 4 dias. Aí depois começou então a ter. Como eles tocavam aqui em os Salvador também com a banda deles. Aí mudou. Quando passaram a botar as bandas, aí os trios ficaram assim. Criava a banda, aí para contratar, o exemplo, Novos Bárbaros, ele vendia o trio e a banda separada. Aí a banda passou a tocar 3, 4, até 5 vezes mais o valor do trio. Contratava o trio Novos Bárbaros, mas se fosse com a banda, era outro contrato, que a banda se tornou um contrato Sucesso. mais caro por causa do sucesso da época Claro. que teve os discos e tudo. Mas aí a parte tudo. negociável, na minha opinião, tudo isso é negócio. O cara se aproveita do momento para negociar. E aí o contratante fica fazendo. E na verdade é o seguinte, tudo é comércio. Eu começo. Tudo é comércio. Não tem nada. Mas o carnaval ficou muito concentrado em Salvador e não foi descentralizado para a Bahia. Mas Você nunca acha? foi. Não? Nunca. Desde quando eu me entendo. Nunca. Houve sempre essa separação. Tinha carnavais no interior, com a bandinha, muitas vezes, por exemplo, Jacobina, tinha uma banda de escola de samba, que acompanhava lá o povo fazendo a brincadeira. Eram bandas locais que faziam a brincadeira de carnaval. Mas para poder ter o carnaval de Salvador, tinha as micaretas. Quantas vezes nós tocamos em Jacobina 5 dias direto, sozinho, e não tinha outro trio? Né? Porque nós podemos fazer logo uma retrospectiva dessas micaretas da seguinte maneira. Isso tudo começou, as micaretas só começaram depois de Feira de Santana. Foi. E por que aconteceu as micaretas? Não foi a música, não foi a banda que deixou de tocar lá, nada. Nada. Foi porque no carnaval choveu tanto Feira de Santana que não pôde ter o carnaval de Feira de Santana e o prefeito resolveu fazer o carnaval em abril, que aí passou a ser a micareta. Desse ano em diante,
a própria prefeitura entendeu de que ele ganhava muito mais dinheiro, e todos os comerciantes ganham mais dinheiro, tendo a micareta em Abril do que no Carnaval na mesma época de Salvador. Então eles começaram a micareta. As outras cidades, Coité, Catu, então foi copiando a ideia de Feira de Santana de fazer micareta e não disputar mais o mercado com a data de Carnaval, de Salvador. O que facilitava, ao invés de piorar, facilitava para ele a possibilidade de ele levar um melhor trio, porque os outros trios estariam no Carnaval de Salvador. Aí ele já tinha um Tapajós tocando a micareta de Coité, de São Sebastião, etc. E essa foi a sequência, foi o início de tudo. Começou com a micareta de Feira de Santana por causa de um temporal que caiu em Feira de Santana no Carnaval, que não pôde ter o Carnaval esse ano, naquele ano. Aí começaram as micaretas. Mas as cidades um pouco mais afastadas de Salvador continuaram ainda com datas fazendo carnaval no próprio carnaval, porque já era difícil aquele morador daquela cidade, pela distância, se locomover até Salvador. Mas Micareta, essa cidade, Alagoinha, Micareta, essa cidade mais perto daqui, o próprio pessoal da cidade preferia vir curtir o Carnaval de Salvador do que ficar na cidade curtindo um trio elétrico menor ou maior. Aí eles começaram a micareta. A história toda é essa. Aí, complementando, só para completar a história, é o seguinte: quando você falou de que antigamente Novos Bárbaros ia com a banda Novos Bárbaros, Tapajós ia com a banda Tapajós, e assim, São Felipe, etc. O que aconteceu? Bote aí como registro isso aí. Nós fomos o primeiro causador disso, porque foi a primeira banda que subiu com um nome diferente, New Trio, para ter o nome Trio Traz os Montes, e a banda Scorpion na época. Daí em diante, trio, banda, aí começou a surgir trio com a banda Salamanda, trio com a banda tal, trio com a banda, e aí começaram as bandas, porque tinha também uma característica muito grande, era de que os trios elétricos de Salvador só funcionavam no período de carnaval e nas micaretas. Como a música da Bahia ajudou muito a música a atravessar as fronteiras, com o sucesso de Luiz Caldas, Chiclete Banana, Sarajane, etc. e tal, aconteceu que a música saiu e o trio começou a ser utilizado fora do estado da Bahia. Então começamos a ter as micaretas, ter os grandes carnavais, as grandes festas, inclusive políticos contratando os trio elétricos, que não era uma coisa comum. Eles faziam aquele caminhão lá para fazer o discurso dele, mas não tinha trio elétrico. Depois dessa evolução de banda e trio, ele contratava qualquer artista para tocar em trio elétrico. Aí, em vez de ser um prejuízo para o trio elétrico, eu acho que foi uma virtude de oferecer ele ganhar mais dinheiro, porque hoje, uma micareta que Barreiras, por exemplo, ele aluga o trio, e naquele trio toca 1, 2, 3, 4, 5 bandas no mesmo micareta, no mesmo carnaval. E ele ganha de todos os 5 dias ali tocando. É mais ou menos essa bolha que se criou, e com a evolução foi acontecendo tudo isso. Uma coisa que eu sempre falei, e é muito importante para os donos de trio elétrico, porque eu saí, tenho 8 anos, mas disse a todo mundo: o que é que está acontecendo hoje com o trio elétrico? Vou dar a declaração minha. Todos estão iguais. Você não vê um melhor que o outro. Principalmente por quê? Porque você vai ouvir um trio, você tem que analisar o momento de você escutar aquele trio. De repente, você está vendo um trio passar, pô, tá legal esse. Mas você não fica esperando o outro passar, você vai ver o outro em outro lugar. E você pode ver diferente. Mas no fundo é tudo igual, depende do momento que você assista. Era a diferença do nosso trio, o Rex. Certo? Como você via no lugar, você via em todos. Vou explicar melhor. Todo trio elétrico está andando aqui. Correto? Mas se o chão do trio elétrico fizer isso, o trio vai fazer isso. E vai andar assim. O que vai acontecer, já eu estou nessa história? O som daqui ficou a merda e de cá também. Também.
Porque as cornetas estão batendo no seu ouvido aqui, as cornetas aqui estão sumindo. Então você não tem a uniformidade do som. Por causa dos obstáculos. Não tem obstáculo. Tem que o trio inclinou. O trio inclinou, entendi. Com a inclinação o som Desce e outro desce sobe. e outro sobe. Então você está passando aqui, você faz o som tá ruim. O som tá ruim. Mas daqui a pouco você vê esse mesmo trio Esse mesmo trio no lugar plano. no lugar plano. Ele está todo bom. Correto? Correto. Porque foi aonde o cara regulou o som. Ele regula o som, o trio plano. O trio no lugar plano. Não é verdade? No Rex não existia isso. Ele estava sempre plano. Aí agora deixou eu aqui, curioso. Deixa. Eu fiz isso desde 96. Expliquei a muita gente isso. Certo. E quanto à questão também que a gente sofre muito com o som quando testa o som, por exemplo, pela manhã, está determinado horário, o tempo está beleza, sol, pai e tal, quando é a noite que a banda vai tocar, o ar tá denso, Muda tudo. muda tudo. Claro. Todas as frequências. Mas aí a temperatura. Já aconteceu comigo, a temperatura. Cadê o som do agudo? Não tem agudo, o cara quer botar agudo. Mas se o ar tá tenso, mudou. Muda. Rapaz, Então, baseado nisso, é que o som que você pegava o Rex, você sempre via o Rex e o outro trio passado, que também tinha esse sistema. O trio não inclinava. Aliás, ele, se eu quisesse inclinar, eu inclinava. Se eu não quisesse inclinar, eu não inclinava. Tá? Isso que ninguém tem. E é um troço tão besta, tão barato, e ninguém faz, que é a escolha do trio. Todos os trios, vou explicar aqui para você, descia São Bento e fazia a curva para Carlos Gomes, correto? Todos os trios ali, ele desce e faz isso. Aí o que acontece aqui? Esse som está batendo na parede no alto, esse aqui está indo para o chão. E o trio está dando um desgaste muito grande em quem está em cima. Que a impressão que você tem é que ele vai virar. Não é verdade? Não. O nosso chegava aqui, aí quando eu estava virando isso aqui, eu estava subindo, fazia isso nele. Aí o cara que estava lá no Palácio do Esporte, lá em cima, ouvia o som do meu trio. Os outros ninguém ouvia. Aí o cara falava, Chiclete passou aqui com o som arrebentando tudo. Não, era só uma inclinação. E eu não neguei como fazia, não. Só que as pessoas preferem trocar a caixa de som para imaginar que tem melhor som com aquela caixa de som de que promover essa situação. Que é a verdade do som. A situação aqui é, você bota o som na cara de qualquer um. Até vamos pensar no passado antigo, que eu nunca fiz, mas eu poderia fazer. Antigamente se brigava som de trio elétrico. Correto? Aí chegava um som aqui, era um barulho 80, 90, etc. Quando? Lá em 85, 86. Se eu tivesse esse sistema no passado, eu levantava a cara aqui, ó, batia na cara do músico, ele não tocava a música. Ô Wilson, veja só, na época, contávamos aqui com o saudoso Carlos Correia, o Climério, e o Climério, que fazia os nossos crossovers, né? A gente criou muita coisa para iniciar os crossovers. Né? Porque na realidade, naquela época, sofríamos bastante porque tínhamos um equipamento que muito sui generis. E na realidade, viríamos ter uma melhora quando, se não me engano, o Fernando Collor de Mello, naquele período, abriu as exportações. Exatamente. Aí quando abriu as exportações foi que tivemos a felicidade. E aí também eu tive a felicidade de conhecer tanta gente justamente nessas lojas que vendiam equipamentos importados, né? Na Foxtrot, foi no próprio 80 eu fazia crossover com equalizador. João Cláudio da Propago, todos esses caras que vendiam um som, né? Aí eu fazia o crossover com equalizador. Com equalizador. Cada frequência... Mas teve sempre um problema que se chamava os compressores e os imitadores. Esses compressores e imitadores surgiram muitos que só fazia prejudicar o som. Mas depois houve a melhora. Melhora que você não queimava mais falante nenhum. Porque o limite estava ali, ponto máximo, e sem prejudicar o som. Mas os outros que limitavam no passado, travavam o som.
Você disse, Aí ficava complicado. Disse que tem 8 anos. Não é Eu isso? Tá 8 anos 8 parado. parado, afastado e tal, É. deixando a banda aí tocar. Continua sendo, mas porém, né? Mas Agora eu lhe pergunto uma coisa. Observe que hoje, antigamente nós fazíamos caixa, ia crescendo o PA, comprava isso aquilo. Não, agora é sistema. E está um sistema, hoje, JBL, Electrovoice, inúmeras marcas. E também o nosso pessoal aqui copiou, se o brasileiro gosta e tal. Tem um sistema, tem muitas marcas boas também no Brasil, não é isso? Tem a FZ Áudio, tem uma cacetada. Para mim essa é a melhor. É a melhor. Rapaz, o som de Fábio Zacarias. Eu gostei, na semana de aula eu tive O ali. Zacarias é muito meu irmão. Eu fui para lá, ouvi muito som dele. Foi, né? Ele bolava as coisas, eu chegava para ele. Lá naquela feira de São Paulo que tem áudio, aí ele, isso vai ver meu PA. Eu fui. Eu lá escutei. Ele, porra, tá bom pra cacete, né? Tá assim, um bocado de gente. E ele sabe que eu falo na cara dele. Aí ele disse, aí terminou o papo, coisa e tal, saí da lugar, fala, vem cá, faça isso no seu PA que você vai ter um som. Ele parou assim, eu vou fazer. E fez. Aí outro dia eu chego aqui no Parque de Exposição, no Festival de Verão, aí tá lá o PA dele. E ele estava lá, e querendo ver eu. Quando eu abri o som que eu botei lá, eu disse, porra, puta som. Aí ele olhou para minha cara e disse, sorriso, fez, e aí, gostou? Eu... Ele aprimorou, ele é demais. Ele pesquisa muito, estuda muito, espetacular. Galera, deixa eu me despedir de vocês, porque eu tenho outro compromisso aqui. Foi massa e vocês vão continuar aí, não sei, mas foi massa esse papo aqui com vocês aí, com o mestre Wilson. O mestre meu, né? É, um homem que entende tudo de som. É demais, estamos ligados, esse TV aí, hein? Valeu. Valeu, muito obrigado, um abração. Abração para vocês aí. E vamos nessa. Pronto, aí vocês continuam o papo aí, falando de som. De som. O que é que você viu no Trio Rex de diferente? O que eu vi diferente no Trio Rex, comparando com os outros trios, Esquece. Não tem que comparar nada. A pergunta foi, o que é que você viu de diferente no Trio Rex? Pergunta a direta. qualidade do som. Não só isso. E também algumas inovações, como aquela coisa do elevador, uma série de coisas que tinha assim diferentes no E tempo. que eu lançava todo ano no carnaval, uma coisa Uma diferente. coisa diferente. Mas o principal você não está falando. Não sei, me responde agora. O PA na frente do trio. O PA na Dianteiro. frente, o PA dianteiro, que você começou a usar o sistema Line. Não. Eu tinha um PA em cima do cavalinho. Esse é o problema. Ah, sim, realmente. Esse é o problema. Eu tinha o PA, ele fazia curva com o cavalinho. Porque quando... entendi. Correto? Correto. Pronto. Por que que eu fiz a minha primeira carreta com o PA em cima do cavalinho? Porque você vai em todos os trios elétricos e o som da frente do trio é uma bosta. Sabe por quê? Por causa do próprio cavalinho, que é o obstáculo. Pronto. O obstáculo. Ali roda a fase, roda o diabo, ninguém ouve nada. Bate na frente e volta. Eu tinha que liberar o som, então eu botei em cima do cavalinho. Entendi. Pronto. Aí o som vai regulado como eu quero. Chegava lá, regulava tudo. Regulava a maneira que eu queria, o som estava livre para mim. Como todos fazem com o fundo do trio, que está livre. Você não pode regular uma porra batendo no caminhão. Como é que você regula? Não regula. Você bate o grave e vai... embola tudo. O meu não. O som era limpo. Por isso chegava lá em cima. Porque ele empurrava sozinho. Não tinha volta para ele. Então, eu fiz o Rex, que se transformou no mito da história, que é os elogios em todo canto, esse Rex. Tem até no Instagram, tem Trio Rex. Você chega lá, vai ver toda a história dele. Certo? Que um amigo meu, que ficou meu amigo por causa disso, mas ele que abriu
como é que chama? O grupo, né? E é um fã-clube incrível, bicho. Tem 10 mil pessoas acompanhando o Trio Rex. Eu não posso postar no Instagram uma coisa do Trio Rex, todo mundo, esse é o máximo, esse é foda, aí não sei o quê, parabá. É tão bonito você ver isso. Por que não se orgulha do que você faz? Não é verdade? Verdade. Agora, hoje, por exemplo, o Chiclete Agora tinha tanta não tem mais coisa. trio, né? É? Continua tendo trio, não, né? Não, ninguém tem mais trio. As bandas, né? Ninguém tem trio. Ninguém. Tudo é trio alugado. Tudo alugado. Agora, sofreu essa mudança em virtude de quê? Oxê, mas essas bandas todas, por exemplo, como tem aí os grandes artistas, como o Carlinhos Brau tem o próprio trio dele, né? Não, ninguém tem. Então tem a carroceria no caso e o som. Não tem trio, eles alugam trio de tudo dos independentes. Não tem um trio que seja de um artista. Sabe o que é isso? Isso. Sabe o que é que a gente gastava muito para manter? Entendi. A gente gastava muito para botar ele no carnaval. E as pessoas hoje alugam por 200 mil, botam o trio no carnaval e não tem mais problema nenhum. Não tem mais problema nenhum. E também não se esquenta com nada. Pronto, a história é essa. E também, quem vai acompanhar a modernização, porque ele pode investir no trio hoje, aí passa, daqui a 4 anos o trio está defasado. Aí, o que Eu não, acontece? sempre A empresa, renovando. a empresa que tem dentro que das se minhas renova. economias que eu queria gastar aquilo. Todo mundo tinha aquela coisa assim de dizer assim, Carlinhos da Super Som em Feira de Santana. Carlinhos com o Super Som, ele começou com o som depois de mim. Ele antigamente fazia assistência técnica. E aí consertava meus aparelhos da Gradiente, da Polivox, era ele. E aí a gente fez amizade e tudo. Mas Carlinhos, rapaz, era organizado com o som dele. E tinha uma coisa que eu sabia disso. Aqui na região, quando tocava o Chiclete, o som que era indicado era o dele. Só Eu? Você, Era eu? era você, né? Não tinha esse negócio de alguém escolher, não. Não, né? Não. Eu ia fazer o show, quem dizia o som era eu. Você que dizia. E alguém paga, eu não estou nem aí. E o preferido era Carlinhos Super Som. Sim, não aqui em Salvador. Não, que Não, porque eu tinha diversos sons aqui em Salvador. Mas lá em feira sempre era ele. Aquele cara era um cara muito metódico, o estilo que eu gosto. As caixas de som que ele fazia, se você observasse no fundo da caixa de som, nos parafusos, todos os parafusos, a fenda do parafuso, estavam todos iguais. iguais. Era demais, Carlinhos era. É interessante. Então você olhava assim, pô, a fenda do parafuso. Era. Você olhava assim, estava esse assim, esse assim, esse assim, esse assim, esse assim, assim. O fundo da caixa dele era assim, toda organizada. Bom, se pensa nisso aí, imagine as outras coisas. Você não via uma caixa arranhada, um carregador que pegasse uma caixa, puxasse a caixa arranhada do seu carro, no outro dia saía da empresa. Mas eu, Rapaz. o filho dele, a gente sempre se deu muito bem, porque eu sempre gostei de respeitar a empresa de som. Eu, uma vez, estava tocando no Rio de Janeiro com a empresa de som de Ricardo, lá negócio, no trio, no circo voador. Chega o valor. Aí, vamos fazer o show, mas o lugar é muito apertadinho, difícil para fazer o trabalho, não tinha nada, botou o pé aqui, nessa altura. Aí, porra, daqui a pouco encheu, o povo abafou o PA, ninguém se ouvia mais nada. Pois ninguém viu falar isso que eu fiz. Eu estava trabalhando e estava com uma dificuldade muito grande. Chamei Ricardo e disse, olha, eu vou dar um toque aqui em suas cornetas, pode ser que eu queime alguma. E se eu queimar, quando terminar, a gente vai testar e eu vou lhe pagar. Porque eu sabia o limite da corneta. Só que eu precisei dar mais um tapinha para ver se ela furava um povo. Sabe? Então eu chamei ele, expliquei. Oh, isso que é isso? Por quê? Porque não é costume ninguém fazer isso. Eu sempre gostei das coisas certas. Eu não ia para PA, eu não queimei falante de ninguém em lugar nenhum. Lugar nenhum. E faltava outros para falar. Certo? E de repente aumentou. Quando terminou o show, eu digo, agora vamos testar tudo. Testou, tinha uma queimada.
Ele tira essa cor dele. Tirou. Eu dei o reparo, está queimado. Quanto é que você compra esse reparo? Tanto, toma. Você vê gente queimando o trio elétrico, queimando tudo, e não assume responsabilidade, e técnicos assim, 1000 nesse sentido. De entra no som do trio e... Não é assim não, parceiro. Tem que ser devagar, tem que ser pensado, não vamos prejudicar as pessoas. E esses casos assim aconteceram N na minha vida. Eu trabalhava com o Garrido, um dos caras que mais era respeitado na época, que para mim é meu amigo, para mim não diz nada. É o cara da melhor empresa do Brasil, quem é? A da Gabi. Gabi eu vi nascer no som. Não, a história é a seguinte, Gabi trabalhava como técnico de som do cunhado dele, que era o dono da empresa de som. Tem uma coisa com relação, né? Correto? Eu trabalhei com o Paulinho, que era o cunhado dele, o dono da empresa. E a gente se gostava muito, ele me pedia muitas opiniões de coisas que ele criava, eu ia lá olhar, dava minha opinião, assim por diante. E o Gabi era o técnico dele. De repente, brigou com a mulher. Separou a metade da empresa para um lado, separou a metade do outro. Como o Gabi era técnico do cunhado, que não era mais, então começou a operar o som da mulher, que é a irmã dele. Sabe? E esse som ele foi crescendo e virou essa máquina. Rapaz, pelo que eu saiba hoje, é a maior empresa da América Latina. Talvez do mundo. E talvez do mundo. Porque os caras passaram, meu irmão, a fazer Rock in Rio. Eu me assustei quando eu vi. Escolhe, ele é tem, mesa ele- Vertec, é mesa... Não, mesa não, mesa não. Ou mesa Ele Vertec, chegava porque é a pra mim e fazia- Vertec que diga. É que eu Ele digo que olhava é. para mim e fazia, Wilson, você vai Diga. fazer o show aonde, tá lugar? O que é que você quer? Ele falava comigo assim. Teve uma vez que eu fui trabalhar com... Eu só gostava de trabalhar com ele, com um técnico. E ele sabia. Eu não mandasse outro técnico para mim, não queria picar a mão no cara. Por quê? Porque todos os técnicos tinham respeito de dizer, não pode queimar um falante que você paga. É mesmo. Ele, na minha mão, era diferente. Então a gente trabalhava dentro do limite. Ele sabia que a gente trabalhava no limite. E esse técnico é muito meu amigo, teve até aqui em Salvador agora. A gente passeou, almoçou junto e tal, e ele técnico de Gabi. E eu dizia, aí teve um show que a gente foi fazer no Rio de Janeiro, São Paulo, esqueça o nome da casa. Que aí eu, bicho, eu dei tanto grito pro cara, faltou eu picar a mão dele. Eu passei o som de tarde, tudo bonitinho. Quando eu chego de noite, que eu vou abrir o som para funcionar, o som não saía. Que é isso, bicho? Veio aqui o somzinho pequenininho. Não, vou soltar mais o compressor aqui. Eu digo, o quê? Eu arranquei o compressor, piquei na cara da porra. Certo? Ele ficou, sai da minha frente, eu não quero olhar pra tua cara. Rapaz, compressor, o cara utilizou. Pronto, e eu perdi a entrada do show. A entrada do show não tive. No Olímpia. No Olímpia. Certo? Eu não tive a entrada do show. Tive que chamar depois para arrumar a casa. Quer dizer, a entrada do show virou um rádio de pilha, quando a entrada do show é o apoteótico. Não é para você estourar nada de ninguém, mas para fazer o som. Ah, foi um dia de sábado. Segunda-feira eu estava ligando para a Gabi. Não mande esse cara mais para minha frente de show. Senão eu não toco mais com vocês. Ele sabia que eu tocava demais. Precisava dele porque ele dominava a porra toda, mas eu tirava ele da história. Mas tirava fácil. Oh, Luiz, pelo amor de Deus, o que é que houve assim, 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 assim? E eu não quero ver esse cara mais na minha frente. Já com o outro, o Caco, que era o cara que mandava, ele chegava para mim e dizia, botava o crossover, né? E o sinal do crossover tem seus limites. Comigo eu nunca respeitei limites de nada. Mas tem que respeitar o som. E o som, para mim, eu sei onde é que está o limite. Correto?
Ele aí fez para mim, olha, você está aqui com o professor, viu? Eu digo, eu já botei aqui na frente mais 15 decibéis na saída de cada um. Porra! Quer dizer, o som ia para cada porra. Mas eu só preciso do som, eu não preciso de VU. Eu trabalhei com a mesa com o som da porra que a mesa não saía do 10 dB. E o bom técnico é assim. Não saía daqui, tudo cá embaixo. Não ia cá em cima. Não, aqui. Som da porra, para que eu quero mais? Eu quero VU, como eu vi muita gente chegando com VU clipando na mesa lá o tempo todo. Uma vez eu estive aqui no Som de Buia, na Associação Atlética da Bahia, teve um som que o Chiclete ia tocar depois. E veio o pessoal tocando rock. É história, você vai cansar de ouvir. Aí, Vamos lá. o cara chegou e trouxe um cara para trabalhar o som do negócio. Com a Yamaha antiga, digital, analógica. Aí o cara chegou e... porra, fez assim. Colou e dormiu. Aí eu cheguei para o cara e disse, bicho, você vai quebrar essa mesa e vai ficar dificuldade para ele trabalhar, que ele vai trabalhar depois. Ele não pode trabalhar assim parado no chão, no canto. Pelo menos ele tem que mexer, senão você vai queimar ela. E é verdade. Ele olhou para mim e disse, está com medo? Medo de quê? Você já viu minha cara preocupado com o seu trabalho que está uma merda? Aí eu baixei o livro. Esse trabalho está uma merda. Faça um trabalho decente, porque isso aí está horrível. Aí ele... Por quê? Você sabe onde é que está o problema? Estava a minha fama. Minha fama era muito grande quando eu chegava nos lugares que sabia que eu ia arrebentar o som e ia bater em todo mundo. Era sempre assim. Rapaz. Era. E ele queria fazer um som para arrebentar eu. Mas não é assim que se faz o som, bicho. O som não se faz assim, você abrindo só, empurra o mastro e deixa lá. Não é assim que faz som. Aí ele terminou de tocar. E porra. Aí eu ia olhando pra cara do cara assim, com a raiva da porra. Aí eu peguei, quando o chiclete entrou, eu arrebentei. E a mesa bateu um 0 dB lá em cima assim. Mas o som estava 2 vezes superior. Falando muito mais. Aí terminou a porra, eu pôs o microfone. Olha, esse pessoal lá de Santa Catarina precisa vir aqui aprender a fazer som, viu? Isso no microfone, depois terminou o show. E tem mais, esse cara era tão idiota que ele foi fazer som com o som João Américo, ele não sabia fazer som. João Américo olhou para mim e disse, aquele cara não pega mais meu som em lugar nenhum para trabalhar. Quer dizer, estraga o som do negócio? Tá pensando que é brincadeira? Som não se faz abrindo o botão, não. E você tinha essa familiaridade já com a banda, já tinha a sincronia, já tinha Claro, um entrosamento, já Derrubava todo mundo. estava. Não tinha essa para chegar. Eu cheguei chegar no no... lugar. Mas o problema todo é que falta técnico também. Tá. Agora, no final do trabalho, que eu estava indo mais já no final, já estava chegando junto com a banda, não estava passando som de tarde, porque eu botei outros técnicos para fazer isso. Aí eu tive um show em São Paulo. Quando eu cheguei lá, que eu vim com a banda, aí fui para a mesa de som. Quando eu passei andando na mesa de som, eu disse, porra, tá tudo errado. O que estava errado? Tinha o front field, que não estava em fase com o PA. Começava aí. Você via uma coisa aqui e na hora que você passava, você via ele fazer isso. Tromava tudo. Eu, porra, agora lá para cima. Eu cheguei na mesa de som que o cara estava trabalhando, com o sertanejo, e a porra batendo lá no vermelho e não tinha som. E eu conhecia as caixas que estavam lá. Sabia o que aquelas caixas falavam. Eu disse, porra, esse som não é dessas caixas não. O que está de errado aqui? Comecei a estudar, chamei o técnico da empresa de som. Está tudo errado aqui. Isso que está tudo errado, é por isso que ninguém não gostava de mim, porque eu chegava já dizendo que estava errado. Eu não aceitava as coisas.
Então ele tinha uma mesa aqui, master, aqui outra mesa e aqui outra mesa. Essas duas mesas passavam para cá. Daqui saía para lá. Presta atenção. Aí esse cara estava trabalhando com uma mesa, eu ia trabalhar com a de cá. Aí eu chamei o técnico meu, que passou o som de tarde. Você passou esse som aí? Não, não foi assim. Você passou o quê? Se o som está aí é esse. Vamos modificar tudo aqui. Quando terminar, que for mudar o palco lá da banda, eu quero fazer isso. Resumo. Eu quero tirar essa massa daqui, a massa é a minha. Daqui você vai mandar para os delay. Daqui a massa, o negócio vai entrar aqui, direto. Aí todo mundo pega no carro, pega a porra toda, montou aqui, coisa e tal. Quando a banda entrou, o cara da empresa de som fez: porra, que som é esse, meu irmão? Maravilha! Aí eu pego o técnico, vá ali naquele centro. Veja ali se não está quebrando a fase ali. Ele está assim, tá? Mudei a fase do PA. Aí somou tudo. Aí virou o diabo. Aí foi um negócio, porra, que diferença da porra o som. Mas é assim. Entendeu? É umas coisas que sempre aconteceu comigo, a minha preocupação. Eu não ia para lá para ganhar dinheiro. Eu ia lá para me sair feliz com o trabalho. O dinheiro era consequência do trabalho. Eu só ficava feliz quando estava tudo bonito. Tive problemas? Tive, milhões. Milhões, todos têm problema. Mas eu posso garantir a você que eu tive problemas com as empresas de som que não consegui acertar. Eu tive uma vez, eu conto a história, que eu digo, eu não gostava de mim porque eu armava a porra. Eu estava fazendo um show em Fortaleza, Réveillon. Aí eu assumi uma empresa de som para fazer o show. Quando eu chego na empresa de som, que eu passo o som de tarde, não gostei do som que estava acontecendo. E tinha o Elinho que estava fazendo o som da outra banda, correto? Então a outra banda ia tocar primeiro, o Chiclete ia entrar depois, e naquele som que eu estava tendo ali, eu ia tomar um banho da porra. Eu parei assim, você não vai ficar nisso não. Você tem que pensar. É isso que eu digo. Bom, tá tudo certo, tá terminando. Até Ricardo Chaves, que estava tocando no outro palco, com o som da porra bonito, e eu com o som aqui que não entrou. Fiquei a tarde inteira tentando arrumar a porra do som do cara e não consegui. Mas tava saindo, mas baixinho, eu tava. Porra. Fui. Terminou, todo mundo passou o som. Aí chamei ele, vem cá. Quando terminar o show de Ricardo Chaves, vou mandar um cabo daqui para você ligar o som de lá no de cá e eu quero os 4 PA funcionando. Os meus dois e os dois do lado do lado. Porra, você não acredita. Quando a banda saiu, que o Ricardo saiu tocar, que eu estava tocando com o de lá. Aí o Chiclete entrou 4 PA. Certo? Lógico que cresceu, né? Porra, o técnico do Ricardo Chaves. Nossa, tá menor. Betona, que porra é essa, bicho? O som de Ricardo tocando pro Chiclete, Aí ele olhou pra cara dele e falou, cara, o som é meu. Ele tá me pagando pra botar o som lá. Mentira, eu não paguei nada. Mas ele tá pagando pra botar o som lá e eu tenho que receber meu dinheiro. É você que vai pra mim? Por quê? Porque os 4 PA encheu o ambiente. Não é que deu porrada nenhuma não, mas encheu, completou toda a área. Né? E aí pronto, foi um show bonito, etc. Então essas coisas eu nunca deixei passar. Nunca. Eu já cheguei no Festival de Orange e ninguém botasse coisas na frente da caixa de som e eu tira. Não vai tirar não, porque é a Globo. Eu não tenho nada a ver com a Globo, eu tenho a ver com Chiclete com Banana. Tira. O cara, mas o que é que eu posso fazer? Eu tirar, ou eu não toco. Acabou. Eu tinha esse poder, que era a diferença da maioria dos técnicos, porque os técnicos não têm esse poder, mas eu tinha. Se eu suspendesse o show, estava tudo suspenso, e ninguém sabia disso.
E quem levava mais gente ao Festival de Verão era Chiclete com Banana. Gente, muito obrigado, Alailton, que fez esse prazer de estar aqui comigo, né? Nesse programa É Demais, né? Proagir TV. E eu fico muito feliz porque a nossa amizade já vem de muito tempo, né? E agora, com a felicidade de ver vocês apresentando esses programas todos, também estou muito feliz de ter participado. Eu digo para vocês, muito obrigado, todo mundo. Valeu, estou muito satisfeito, feliz em contar com uma boa receptividade que você nos deu e principalmente se tratar de uma pessoa, de um grande emblemático audiófilo. Que você demonstrou aí é importante. Mas valeu e vamos nessa. Em breve estaremos aqui com o Chiclete com Banana. Chiclete com Banana. Perfeito. Perfeito. Obrigado.